coisa boa demais é ser crente. Vou dizer isso de novo para você ter o prazer e a alegria de informar isso com a sua marca digital, que é a sua voz no reino espiritual. É bom demais ser crente. Essa é a melhor vida que a gente pode ter. Essa é a melhor situação na plenitude dos tempos para se viver. Quem concorda aqui? Sabe, o fim do tempo, né, contado para a redenção foi quando o Filho do Homem veio à Terra, nasceu, se manifestou, vivenciou a sua vida natural, identificou-se comigo e com você, nos substituiu e nos trouxe vida com abundância. Eu não sei se você fica emocionado, motivado, entristecido, não sei qual é a emoção ou qual o sentimento, quando se fala de Páscoa. Ou você é como eu, e há algum tempo atrás só ouvia aquela música, Coelhinho da Páscoa, que trazes para mim? Ei, nada contra o coelhinho, ele assado é filé. E eu nunca ouvi dizer que ovo de chocolate era posto por coelho nem por galinha, né? Mas esse quesito desse símbolo que o coelho tem é a respeito de produtividade, fertilidade. E os povos que celebravam dessa forma traziam esse conceito de a terra está prosperando, está fértil, então está no tempo para a gente celebrar. Mas o sentido da verdadeira Páscoa, que eu e você, como filhos de Deus, eu gosto de fazer essa pergunta e eu vou fazer. Quem é filho de Deus aqui? Você tem certeza disso? Então, a partir do momento que você se reconhece como filho de Deus, você entende que o coelhinho da Páscoa não te serve para celebrar a Páscoa. Mas o Cordeiro de Deus, esse sim, perfeitamente, o símbolo exato. E hoje, domingo, é comemorado na tradição cristã, na história cristã, a ressurreição de Jesus Cristo. Eu fico imaginando se um dia Jesus nos encontrar no céu. Se ou vai? Quando? Quando nos encontrarmos nos céus com o Senhor Jesus, e Ele dizer assim, e aí, Cláudio? E aquele tempo que foi separado, para que os homens se lembrassem de algo. Você celebrou a minha ressurreição? Você trouxe à memória o meu sacrifício? Você participou do sangue e da carne? Você fez menção de gratidão sobre esse serviço bem feito, de redenção, de preço pago, de substituição da morte para a vida? Você celebrou isso? E como é que eu vou ter que olhar nos olhos dele e entender que às vezes passou batido? Sabe, amados, desde as 5 da manhã, as igrejas tradicionais estão cheias. Eu sei que é um feriadão, coincidiu, né, um final de semana, um feriadão, é justo, é correto, é lícito, mas eu vou dizer para você, se você é crente, você não faltaria para essa celebração. Porque eu acho que a coisa mais importante da vida de um cristão é celebrar Cristo. Quem concorda com isso aqui? Eu sei que você trabalha a semana toda, um momento com a família é ótimo. Compra o ovinho da Páscoa. É gostoso, o chocolate é muito bom. Foi Deus que inventou os princípios, né, para esse chocolate chegar lá, na sua mesa. Celebra essa criatividade que Deus deu também para o homem. Mas lembre-se que a nossa alegria não está em visível aparência. A nossa esperança não é em coisas palpáveis, tangíveis, que sentimos, tocamos, vemos, percebemos com os olhos naturais. Mas é a vida indissolúvel de Deus em nós. Foi isso que o Cordeiro de Deus, que foi apresentado lá naquele batismo no Rio Jordão, através do homem de Deus chamado João Batista,
declarado, esperado, mencionado de Gênesis a Apocalipse, que o Cristo viria. E ele seria o substituto perfeito. Sabe, para Israel, comemorar a Páscoa e celebrar uma noite de libertação, mais de 400 anos escravizados. A geração de Jacó faleceu ali no Egito. Já eram os filhos dos filhos dos filhos, crescendo sob o jugo de um faraó que tinha um coração totalmente diferente do povo aliançado com Deus. Mas Deus libertou. Deus trouxe vida no lugar da morte. De Lucas pregando de manhã, ele disse que o anjo da morte, ele foi parado por algo natural, que Deus mesmo instituiu. O símbolo de um sangue nos umbrais da porta. E uma refeição para ser comida de uma maneira correta, para uma prática de uma viagem, de sair do ambiente de aprisionado, de passar daquela situação desfavorável para uma situação de favorecido. E naturalmente Israel abriu o significado do que Cristo viria para mim e para você. O sangue foi derramado. E ele foi derramado lá na cruz do Calvário, e tem alguns historiadores, algumas pessoas, em mais ou menos em 1984, alguém achou um ambiente, ele declarou: achei o local da Arca da Aliança. Que ele dizia ser algo no terreno por baixo do Gólgota. Eu sei que estava errado ali, mas veja que interessante. Ele achou um veio de algo escuro que descia sobre uma arca que estava lá dentro desse local. E descobriu-se que aquilo era sangue. Aquele veio escuro foi sangue que veio de lá do solo de cima, desceu pela rocha e chegou no ambiente. Ele disse que achou, por causa do sangue, ele achou o local da aliança. O local das guardas do material que Arão, né, a vara de Arão que floresceu, as pedras da aliança. Mas isso não foi documentado de maneira correta e também não foi realmente achado a arca da aliança. Mas ele achou um local, batendo com como é que diz, as descrições do local do Gólgota. E ali ele achou um local de uma possível cruz, do veio que descia até o chão, e achou algo com identidade para uma aliança de sangue. E olha o que Jesus fez comigo e com você. Ele era o Cordeiro de Deus, que viveu para tirar o pecado do mundo. Ele se identificou comigo e com você. Lá no Gólgota, ele recebeu todo o castigo que ele lá no Getsemane tinha dito que tinha uma vontade própria. E ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba ele. Mas antes seja feito a sua vontade. Qual foi a vontade de Deus? Que eu e você hoje estivéssemos aqui em Vitória de Santo Antão, na Igreja Verbo da Vida, Vitória Centro, celebrando a Páscoa com entendimento. O entendimento do que realmente aconteceu. Os fatos por trás dos fatos. O sangue que foi derramado, que abriu diante de nós a aliança viva e eterna. Um caminho eterno até o trono da graça. E esse cordeiro ofereceu a carne dele, ofereceu o sangue dele, como lá para o povo de Israel. Hoje não precisamos comer apressados, vestidos para fugir, mas hoje estamos vestidos de justiça, calçados com a preparação do evangelho da paz, cingidos com as vestes da justiça, por causa do Cordeiro de Deus, que nos deu uma viagem próspera, uma boa viagem, uma boa carreira. E Hebreus diz que nós devemos correr como? Com perseverança a carreira proposta em quem? Em Cristo Jesus. Olhando para o nosso autor e consumador da fé. Ele morreu para que eu e você pudéssemos crer nele. Ele morreu e foi lá para o inferno. E trouxe cativo o cativeiro. E concedeu algo para mim e para você.
logo de cara ele concedeu o dom da vida. Porque ele morreu, eu e você somos vivos. Porque ele padeceu as enfermidades, nós somos sarados do alto da cabeça à planta dos nossos pés. Sabe, celebrar a Páscoa dessa forma é diferente. Com o entendimento de que não é só uma festa de mera reunião familiar, onde podemos celebrar, dar presentes um para os outros, dar chocolate um para o outro, mas o melhor de tudo é dar Jesus um para o outro. Partilhar Cristo. De Lucas fez uma proposta, não sei quem ouviu. Quem ceiou hoje? Ah, mas é porque eu não comprei o meu suco de uva. Amados, tem tangue por aí também de uva. Fica tranquilo. Ou tem a própria uva, se você tiver em casa, amassa, faz o suco, põe, se quer com açúcar ou não, você decide como você vai fazer. Mas senta, celebra a tua salvação. Celebra a aliança que você tem no sangue, que é eterno. Ele não coalhou o sangue dele lá no chão. A Bíblia diz que Jesus recolheu esse sangue dele mesmo e apresentou no Santo dos Santos diante do Deus Pai. E esse sangue, de uma vez por todas, tirou a condenação, quebrou as algemas da escravidão do pecado e nos fez o povo mais feliz dessa terra. Isso é celebrar a Páscoa. Isso é você entender que Cristo fez algo. Mas o significado da palavra lá em hebraico está falando de uma passagem. Algo danoso estaria chegando como julgamento para a libertação do povo de Deus. E a gente se entende aqui como povo de Deus, sim ou não? Então, algo já foi feito. Lá na velha aliança, o símbolo das coisas que significariam e apontariam para o Cristo, o anjo destruidor veio à noite, no horário da ceia, estipulada para celebrar-se com pães sem fermento, vestidos a caráter para já sair, e comendo sem deixar nenhum pedaço. E o que sobrasse não seria deixado lá para ser lixo, seria queimado para virar cinza, porque era santo ao Senhor. E à noite, o sangue que foi recolhido daquela vítima era passado nos umbrais, nos portais, e o anjo da morte passaria nos locais para visitar e destruir quem não tinha a aliança de sangue. E ele passava sobre as áreas, e foi muitos dos primogênitos. Engraçado que Deus tem um negócio com primogênito, né? Ele pediu o primogênito de Abraão para dar o primogênito dele. E ele libertou o povo de Israel através da morte dos primogênitos dos egípcios. Mostrando para o egípcio que todo o primogênito, como ele depois vai ensinar o povo de Israel, na lei levítica, todo primogênito é do Senhor. Todo o primeiro e todo o melhor é do Senhor. Eu entendo que o castigo que Deus deu para o Egito foi uma libertação também daqueles filhos que não cresceram sob o jugo da feitiçaria, sob o jugo do engano, do misticismo. Isso fica para outro tempo, para outra história. A benevolência do Senhor até no dia da morte. E Cristo, ele não era mais aquele cordeirinho de 1 ano, fofinho, lindinho, mas ele representou o homem perfeito, conhecedor da vida natural, mas também conhecedor da vida espiritual. E o sangue dele perfeito, sem pecado, sem mancha, sem mácula, nada que denegrisse o testemunho de Jesus, a vida de Jesus. Esse sangue puro, puro carmesim, limpou para mim e para você a nossa caminhada eterna. Gerou para nós salvação. Aquele anjo da morte que passou destruindo, trazendo morte nos lares de quem não tinha aliança, mostrou que Deus preserva a aliança que é feita. E o povo de Israel foi liberto.
trazendo para a nossa realidade, essa passagem do pecado na humanidade, Paulo em Romanos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eles precisariam de alguém que trouxesse não mais a imagem do pecado, mas a imagem do que é santo, do que é perfeito. E Jesus veio trazer isso. Quem concorda? Jesus chega no tempo certo. E pela ofensa de muitos, e lá o texto também diz que todos pecaram, não é isso? Adão pecou e a semelhança dele, todos pecaram. Nascidos com a natureza pecaminosa de Adão, mas por causa do justo Jesus e por causa da sua substituição, sua morte vicária, nós recebemos a sua justiça. Nós recebemos a excelência da sua vida. Ele toma sobre si o anjo da morte, e a morte agora tem poder sobre o filho. O primogênito morre e deixa de ser o único filho de Deus para dar acesso a uma geração infinita de filhos e filhas, de todas as tribos, línguas e nações. Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 13 diz assim: essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Quem crê no nome do Filho de Deus aqui? Então só por causa disso, você tem a vida eterna. Simples assim. Poderosamente assim. Mas como é que eu vou ser salvo? Crendo com o coração, confessando com a boca e recebendo tudo que Jesus conquistou lá na cruz do Calvário. Também simples assim. E como o pastor Bud costumava dizer, teologia simples. Deus bom, diabo mau. Deus prospera, o diabo rouba os sonhos das pessoas. Frustra. Mas Jesus veio e nos deu vida abundante. No Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 18, diz: quem nele crê não é julgado. E o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 14 diz: nós sabemos. Quem sabe o que Jesus fez aqui? Quem sabe o que Jesus fez pela sua própria vida aqui? Eu vou perguntar de novo para ver se você está vivo e entendeu a pergunta. Você sabe o que Jesus fez por você? Você compreende a dimensão do ato de Jesus na crucificação e ressurreição? Então você sabe que você passou da morte para a vida. Porque amou aquele que não ama, permanece na morte. Você ama ouvir falar de Jesus? Você ama ouvir falar da salvação por meio de Cristo Jesus? Você ama perceber e celebra essa salvação? Sabe, amados, todos nós éramos dignos de morte, mas o Cordeiro de Deus, que foi oferecido por mim e por você, trouxe a passagem da vida e retirou da morte. E eu quero ler com você algumas coisas, além desses versículos. Isso está lá, o pastor Humberto, ele aproveitou esse momento de Páscoa e fez umas citações. Eu vou pegar alguns pontos que ele deu e continuar com aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração. E, na verdade, Páscoa é passar por cima. Saltar por cima. Foi isso que o sangue do cordeiro lá para os judeus serviu. O anjo passava por cima e ia na casa que não tinha marca do sangue da aliança, do que tinha comprometimento com a fé em Deus. Hoje o pecado ainda continua se oferecendo para os homens. O diabo ainda tem um prazo de validade no seu principado, como Deus desse século,
cegando o entendimento das pessoas, para que elas não compreendam, não percebam e não recebam a salvação por meio do arrependimento e em Cristo Jesus. Mas o sangue de Jesus, para aqueles que acreditam nesse sacrifício, faz com que o diabo erre seu endereço, passe por você. O evangelista João diz que aquele que é do Senhor, o maligno não o toca. Amém, Espírito Santo. Deixa eu dizer para você, bicho-papão pode até existir para pessoas que não creem em Deus. E eu vou dizer para você, ele existe sim. Faz mal, bagunça a vida das pessoas. Mas só que tem algo maior do que o bicho-papão que faz medo. Chama-se Jesus Cristo. E ele destrói todo o poder do mal e das trevas. Eu estou falando esse nome bem simples, bem lúdico, né? Medo é um espírito, não é um sentimento. Bíblia fala até de ciúmes. Ciúmes não é um sentimento, é um espírito. Quando um espírito de ciúmes vier sobre o marido e ele perceber que a mulher achar que a mulher o trai, ele levará essa mulher para o sacerdote. E o sacerdote preparará lá uma porção e dirá imprecações ou injuriar, falar algo maldito dentro daquela água. E se a mulher pecou, traindo o marido e quebrou a aliança, porque um espírito de ciúmes influenciou o homem, o sacerdote dará água para essa mulher beber. E se ela traiu, ela murchará o seu ventre. Seu quadril cairá. E ela ficará estéril. Olha a severidade disso. O diabo traz medo. O diabo é mentiroso. Ele ruge como um leão. Mas ele não tem poder sobre a sua vida. O poder que está sobre a sua vida chama-se Espírito Santo de Deus. E você não precisa se arrepiar ou ficar com medo dessas coisas. O diabo é quem se arrepia e tem medo de você. Você sabia disso? Isso tem tudo a ver com essa Páscoa que celebramos. Porque uma vez feita a aliança, o sangue é o símbolo que me reveste, que te reveste. O participar da carne e do pão, participar do sangue e do pão, ou da carne e do sangue e do vinho, né? O pão e o vinho, misericórdia, enrolado. O pão e o vinho, a carne e o sangue. Versão Cláudio. Agora, você é filho, você é filha, é participante da natureza divina. Não é mais um pecado encoberto, é pecado apagado. Não é uma cobertura simples e material, é uma cobertura espiritual, sobrenatural e perfeita. Não é mais aquilo que só uma garantia, cobrir para ninguém ver, é apaguei e ninguém acha. Eu pensei que você ia ficar feliz com isso. Sabe, eu sabia do meu destino, eu dizia com a minha boca, eu vou viver 35 anos, eu vou ter um filho e vou morrer. Mas um dia a luz do Evangelho abriu para mim a necessidade de viver os sonhos de Deus. E um dia de Páscoa como esse, como hoje, onde a cristandade está celebrando a ressurreição do objeto da sua fé, amados, a gente ficar parado, a gente ficar morgado, não sei se isso é do seu tempo de gíria, ficar entristecido, de cabisbaixo ou envergonhado de celebrar a vida de Deus em Cristo Jesus. Mas nós precisamos aprender mais sobre a palavra de Deus. Nós precisamos aprender a nos motivar com as coisas que Deus fez por meio de Cristo, porque Cristo é a expressão perfeita de tudo que Deus queria fazer. Cristo é exatamente a ação do que Deus falaria, do que Deus faria e do que Deus queria fazer aqui na terra. E ele veio, derramou do seu sangue, foi ao inferno, mas ressuscitou.
E hoje Ele vive e reina para todo sempre. E é isso que celebramos. Teve um dia que a tristeza chegou. Teve um dia que a condenação chegou. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o Cordeiro que tirou o domínio do pecado sobre a minha e a sua vida. O poder do pecado não nos influencia, porque Jesus veio e ressuscitou. E porque Ele vive, nós podemos acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Nós podemos já celebrar, dançar, porque a alegria está proposta para o dia, não é isso? A tristeza pode até vir à noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, já que eu sei que a alegria vai amanhecendo, já vou ter ela, eu começo a festa de noite, para que o diabo tenha dor de cabeça, sabendo que tudo que ele faz é perdido. É tempo perdido. Diga, Satanás perdeu a minha vida. Diga, eu sou de Cristo. Diga, eu sou de Deus. Diga, Jesus Cristo é meu Senhor, único e suficiente. E Ele vale por todas as coisas. Aleluia. E esse cordeiro, é esse cordeiro que nós vimos nascer, pobrezinho, nasceu em Belém. O menino Jesus cresceu, virou o homem Jesus, virou o sacerdote Jesus, virou o profeta Jesus, virou o evangelista Jesus, virou o homem de Deus, poder de Deus, e hoje ele é o leão da tribo de Judá, que ruge com poder. O mundo queria um rei, Deus deu um rei. Israel desejou um Saul, Deus deu Davi também. Mas no dia que Davi aliançou-se com o coração de Deus, e Deus viu o coração de Davi como um coração humilde, ensinável, um coração proposto para obedecê-lo, Ele colocou uma eternidade no trono de Davi. Você já parou para pensar sobre isso? E quem está sentado nesse trono eterno? Jesus, o Cordeiro que celebramos hoje. Esse Jesus, Ele é rei na terra, rei nos céus. Ele é Senhor na terra, é Senhor nos céus. Esse Cordeiro que morreu hoje, Ele é a autoridade máxima. E o sangue dele fala mais alto do que o justo Abel. Que até hoje declaramos aqui, lemos os versículos, como uma proposta de salvação, de alegria, de reconhecimento, que primeiro Deus amou Abel e depois a sua oferta, e rejeitou Caim e depois a sua oferta. Deus não rejeitou Jesus. Deus recebeu Jesus, recebeu a sua oferta e recebeu de graça, pela graça, eu e você. E sabe, por causa desse sangue derramado também, o encontro foi provocado entre Deus e o homem. E Jesus trouxe a paz. Selou aquilo que antes o pecado trazia inimizade, separação. Jesus acabou com o túnel de separação, o abismo de separação entre o homem e Deus. E pelo seu sangue, nós nos achegamos. E Deus também se achegou a nós. Nunca mais celebre na sua vida uma Páscoa sem entendimento. Conte os dias até a próxima Páscoa. Se assim o Deus permitir que Jesus não venha antes dela. E você possa celebrar a próxima Páscoa com entendimento. Põe uma mesa de Santa Ceia na sua casa. Sente com a sua esposa, seus filhos, como de Lucas falou, se você é casado ou não, se você é pai ou não, você é sacerdote. Um amém. Cristo nos fez reino e sacerdote. Sacerdócio. Nós somos participantes do reino de Deus e somos sacerdotes nesse reino de Deus. Mas o que é que o sacerdote faz? Ele oficia as coisas dos homens para Deus e as coisas de Deus para os homens. Então, pai, mãe, você é responsável de, como sacerdote no lar, coluna estabelecida por Deus, para regular o bom comportamento da sua casa, regular a doutrina sadia na sua casa. Celebre uma Santa Ceia com sua família. Celebre a Santa Ceia do Senhor em casa, com seus filhos, com sua família, e declare que há uma memória atrás disso. Há algo que foi feito,
Há algo relacionado para a eternidade. Não é somente para hoje. Não é somente para o ano que vem. É para todo o sempre. Você consegue mensurar isso? O diabo, feito aquele cachorro vira-lata, latindo atrás de você, dizendo teus pecados passados, as histórias passadas, mas o sangue te blinda, te limpa e nada mais te cola. Mas você também ouve a voz do Espírito Santo que hoje está dentro de você, dizendo, você é filho. Você é filha. Você tem uma promessa sobre a sua vida. Eu sou o Espírito Santo, ele diz para mim e para você, como o próprio Deus que ele é. Que ele é o selo da garantia de que fomos adotados na família certa. E sabe, quem já viu um filho adotivo aqui? Alguém conheceu alguém que foi adotado? Pronto. Feito isso, a pessoa que adota, ela deixa o nome do pai antigo da pessoa? Não, né? Ela traz para o nome dele, não é isso? Qual o nome que está sobre a sua vida agora, quando você aceita Jesus? O nome de Jesus. Porque você não é mais simplesmente esse ser que você diz como seu nome. Meu nome é Cláudio, mas eu não sou simplesmente Cláudio. Eu sou Cláudio de Jesus. De Souza. Por causa desse sacrifício. Por causa da Páscoa, da paixão e da ressurreição. Da passagem por cima. Eu queria que você entendesse essa realidade espiritual tão claro. Eu queria ser mais claro. Sabe o que é você estar preso a uma condição de miserável, de cego, pobre e nu, e o sangue do Cordeiro te vestir com vestes sacerdotais, colocar um anel eterno de aliança, te colocar uma coroa de justiça e dizer ainda tem mais. Sabe a história do filho pródigo? Não é uma história para a gente se entristecer. E não está falando do filho, não. Está falando do caráter do pai. Da bondade do pai. A gente lê, o filho vai lá e diz, pai, eu não sou digno de ser teu filho. Realmente não era. Mas o pai disse, ei, não deixou de ser filho. Por que se afastou? Mas porque você é meu filho, eu te aceito de novo. E a Páscoa tem tudo a ver com isso. Deus passando literalmente por cima da acusação de Satanás, das coisas que nos condenavam, daquilo que nos prendia ao mundo, mas trazendo a nós, limpos, zerados, feitos novas criaturas. Passamos da morte para a vida. Além dele ter passado para nos alcançar, ele nos passou por cima da morte e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Se Páscoa é passar por cima, é passagem, nós passamos do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Oh, aleluia! Isso é motivo da gente dançar, desse prédio ficar pequeno. Se a humanidade entender que a porta já está aberta, que os grilhões do pecado não podem mais subjugá-lo, não tem mais que ficar como aquela tornozeleira, quem já viu o desenho animado, aquele preso com a corrente e um peso, né? No seu tornozelo para que ele não fugisse. Deus já quebrou essa corrente. Em Cristo o peso já foi levado, o preço já foi pago. A vida abundante é o que te espera. Pela fé, e que se recebe somente pela fé. Nós passamos, diga, eu passei da morte para a vida. Agora fala como quem crê nisso, diga, eu passei da morte para a vida. E por isso eu posso celebrar Jesus. Mas isso é negócio de crente. Exatamente. É justamente porque eu sou crente nesse sacrifício, nessa passagem, nessa cobertura do sangue do Cordeiro, nessa salvação proposta nele, eu posso celebrar. Porque não é mais algo que a minha emoção vai me levar, é pela fé que eu recebo a alegria do Senhor, é pela fé que se manifesta em mim os frutos do Espírito recriado.
É pela fé que eu posso celebrar o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado do mundo. E eu posso celebrar a Santa Ceia do Senhor com a minha família, como um sacerdote dizendo: filho, filha, lembra que existe um Salvador. Lembra que essa comida está dizendo para mim e para você, no seu significado, que há uma substância, um alimento, uma filiação, uma mudança do DNA. O sangue de Jesus sobre a sua vida mudou a história do seu sangue. O sangue de Jesus sobre a sua vida mudou o DNA. Seu pai de verdade é Deus. Na verdade, ele já era seu pai. Porque antes de sua mãe e seu pai se conhecerem, e por causa de uma relação motivada fisicamente, gerar algo no ventre, Deus já sabia teu nome. Deus já fez o teu propósito. Deus já construiu uma história nele mesmo. E por causa do propósito, você veio a existir na família onde você nasceu. Mesmo que essa família ainda não tenha sido crente, só nasce porque Deus dá a vida, mas também só morre com a permissão de Deus. Sim, porque a vontade permissiva de Deus nunca é a vontade também somente, a vontade obrigatória, algo que Deus está, vou matá-lo, eu vou pegar porque ele vacilou comigo. Não, a vontade permissiva de Deus vai até os limites da palavra. Quem concorda com isso aqui? Amém. Quem concorda que Deus não passa 1 milímetro da sua palavra? Amém. Deus disse que se o homem se justificasse nele, ele viveria pelo quê? Pela fé. Meu justo viverá por fé, ou pela sua fé. E o homem que não tem fé, ou que diz que não acredita em Deus, que não recebe aquilo que Deus tem proposto em Cristo Jesus, ele está andando segundo os seus pensamentos, os seus sentimentos, ou as suas inclinações carnais. Ou tem uma Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia pastoral, que ela diz sobre os instintos egoístas da carne. Se eu não tiver a minha vontade satisfeita, não estou dentro. Sabe, o Evangelho é confrontação contra a carnalidade. O Evangelho é palavra de Deus, poder de Deus, que quebra todo o coração duro que resiste à palavra. Não existe ninguém que possa resistir a Deus. Mas você sabia que o homem rouba a Deus? Nos princípios e nos valores? De Deus não se zomba. Ele já investiu na minha e na sua vida. Andemos em novidade de vida, pela fé, porque já está proposto o melhor caminho. Porque o caminho, segundo o próprio homem, segundo o seu próprio nariz, seguindo a sua própria vontade, vai dar em morte. Meu projeto de vida era, como eu lembro, um filho, e vou morrer com 35 anos, não queria nem saber se ia casar ou não. Mas eu tive esse filho com 22. Deus mudou a história da minha vida. Como eu sei que mudou a sua história. E se ainda está acontecendo alguma coisa das coisas antigas, deixa eu dizer para você, a culpa não é de Deus. Deixa as práticas antigas e começa a mudar o chip de informação, renovando com a palavra de Deus, para você viver a novidade de vida. A Páscoa é mudança também de pensamento. Deixar de olhar para as coisas simplesmente por ser natural, mas para entender que é uma realidade espiritual. Quando você percebesse em Cristo, quando você percebesse em tudo que Deus fez por meio de Cristo Jesus, e se inserir nisso, o diabo vai te perder de vista. Vou dizer de outra forma. Quando você se entender em Cristo, se achar e se compreender como o princípio da sua vida sendo Ele, como o princípio das suas ações sendo o que Ele agiu, as palavras que vão sair da sua boca sendo aquilo que Ele disse, você vai deixar de viver simplesmente a sua vida natural, mas você vai viver a vida perfeita que Deus atribuiu a você por meio de Cristo. Sabe, amado, sabe por que não dá certo às vezes a vida da gente? Porque a gente está vivendo no local onde a gente já deveria estar morto para o pecado. E Cristo já nos libertou. Ele não vai descer de novo para morrer. Quando Ele descer de novo, Ele vai vir buscar a igreja. E vai abalar aquilo que é abalável.
E sabe, tudo está ligado, alinhado, justificado pelo sacrifício de Cristo. Sabe, passar da vida para a morte é celebrar Cristo e não o que fizemos. Não tem mérito simplesmente em olhar para Jesus e dizer: ele é filho de Deus. Ele morreu por mim. Eu reconheço isso. E não viver para o sentido dessa morte. Não é o que eu faço, nem o que você faz, mas é o que ele fez. Mas temos que fazer algo. Receber. Quem sabe que receber é uma ação aqui? Quando alguém estende algo para você, você precisa levantar a mão e pegar. É assim ou não é? Quando alguém está dando algo a você, você precisa receber. Autorizar para que entre, mesmo sendo generosa a pessoa, sendo algo muito bom. Se você não receber, você não vai usufruir. Então eu quero dizer como boca de Deus para a tua vida: receba tudo. Vou dizer de novo: receba tudo o que Jesus trouxe para você. Não vá para o cemitério, no caso, no final da sua vida, no final da sua história, e chegar lá e se juntar a você os seus dons e talentos, sem nenhuma caixa aberta. Sabe, cemitério é local onde você passa lá e vê a história do fim das pessoas. Algumas histórias que viveram anos, mas muitas delas não viveram tudo o que Deus prometeu para elas. Potencialmente, emocionalmente, financeiramente. Pessoas que seriam uma explosão no inferno, morreram sendo como aquele trato de massa. Só fizeram barulho. Alguns que diziam que esse não daria para nada, constrangeram nações, quando se puseram de joelho para viver o que Deus quis para eles. Sabe, Deus não tem filhos especiais, Ele tem, ou quero dizer, no contexto assim, privilegiados, prediletos, fazendo acepção de pessoas. Deus ama mais a irmã Fátima e esquece a irmã lá de trás, a irmã Íris. Não, Deus não faz isso. Deus ama a irmã Fátima, ama a irmã Íris, ama você, que eu não sei nem teu nome, mas ama todos igualmente. O que é que faz funcionar? É que irmã Fátima e Íris precisam andar em fé e receber. A maior dificuldade da igreja hoje é receber tudo o que está escrito, do jeito que está escrito, sem interpretação de homem. E deve ser tão fácil, porque a igreja foi fundamentada, é fundamentada na palavra de Deus. Vocês viram a Bíblia nova? Não dou a ninguém. Eu ganhei ela hoje. Minha sogra, a outra quer fazer o comercial. Minha sogra me deu. E eu amo, amados, receber Bíblia. Fica a dica aí de presente. Porque eu sei que vai chegar um tempo, essa não, realmente por honra, essa eu não vou dar. Mas eu tenho no meu coração pegar a Bíblia e as pessoas que recebem Jesus, receber a palavra de Jesus também, juntamente com Jesus. Amém? Mas vamos voltar para aqui. Aleluia! Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, pela fé, você passou para um ambiente novo, onde você precisa se adequar. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. 1 Coríntios 5, 7. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Nós precisamos participar de tudo dele. E nós passamos da morte para a vida. João 5, 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, é Jesus quem está dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Passagem. Páscoa. Passou. A sua vida não está mais amarrada num pedregulho de escravidão. Você é livre para decidir. Você é livre para receber o melhor da parte de Deus. Você é livre para viver os melhores dias da sua vida. Eu creio que a gente vai celebrar mais essas coisas, amados. Não é natural você dar errado.
Você não nasceu para ser quebrado. Você não nasceu para ser um miserável, pobrezinho, cego e nu. Você é filho de Deus. Você é herdeiro juntamente com Cristo. Você carrega sobre si o selo da aliança. Repousa no seu coração a pessoa do Espírito Santo, o Espírito da promessa. Eu não sei o que te motiva mais. Eu estou com vontade de sair correndo aqui pelas cadeiras, espalhar tudo aqui. Porque quando eu falo isso, o Espírito Santo está me lembrando que é essa a minha condição também. Sou livre, sarado, curado, restaurado, estabelecido, fundamentado, tem raiz, tem alimento, tem palavra de Deus que ilumina o caminho, ela é luz, ela é caminho, meu Deus do céu. O que é que esse Cordeiro fez com a nossa vida? Ele abriu a possibilidade do céu para mim e para você. Sabe, até a oração do Pai Nosso, Jesus tirou onda com a cara do diabo. Olha, não peça nada a mim não, meus discípulos, mas quando você for orar, peça ao Pai dessa forma, vocês vão orar ao Pai dessa forma, Pai Nosso, ele poderia dizer, Pai de Jesus, que era o único filho de Deus ali, o unigênito, já dando mostras da sua primogenitura, dizendo, eu vou ensinar meus irmãos mais novos como falar com papai. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Venha agora, nesse instante, o teu reino. E assim, quando o Senhor quiser, quando puder e tiver uma condiçãozinha, no momento que o Senhor se lembrar de mim, venha o teu reino. Não é assim? Não é não? Eu estava lendo a versão segundo Cláudio, fracassado. Mas Jesus disse, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade como é no céu. Sabe, eu não me lembro de ter visto, depois da batalha celestial, onde Lúcifer foi derrubado, e os seus anjos também caíram, nenhum anjo quebrado, nenhum anjo mancando depois de uma briga. O céu é perfeito. O céu é perfeito. E ele tem perfeição para mim e para você. Deixa para lá. Não, deixa para lá nada. Que caia por terra todo o engano, toda a fortaleza que o diabo possa estar levantando, para que você não compreenda que você é 1000 vezes maior por dentro do que por fora. Que caia por terra esse engodo de Satanás, que diz só porque você é um nordestino, morador de uma cidade no Nordeste, morador de uma cidade da zona da mata, morador de uma cidade que as pessoas dizem, é lá no fim do mundo. Não! Alguém já disse que não podia vir nada de bom de Nazaré. E nasceu Jesus de Nazaré e ele virou o Salvador do mundo. E hoje ele é o modelo para mim e para você. Se ele deu certo, eu e você também daremos certo. Essa é a proposta de Deus com seu sacrifício. Essa é a proposta de Deus para a Páscoa, para mim e para você. Passamos da necessidade para a superabundância do reino de Deus. Eu creio. Dinheiro não é problema. Dinheiro não é problema. Alguém precisa ouvir isso? Não sei se pela internet, se aqui no local. Dinheiro nunca vai ser problema. Falta de fé é problema. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Mas aquele que em fé busca ao Senhor, ele se torna presente galardoador daqueles que o buscam. E sabe, quando Deus se deixa achar, porque foi ele quem deu a fé, é como se Deus te desse o ímã e ele é o metal que ele mesmo se atrai. Você já vai achar Deus por causa da fé. E ele, além de te deixar achar ele por ele mesmo, ele ainda te presenteia. Em todo o tempo ele é bom. Eu não sei se você está percebendo isso. Se você ainda não viveu tudo, se você ainda não tem tudo do que você quer, você precisa ter um Deus que pode te dar tudo o que você precisa. E mais uma vez, dinheiro nunca vai ser problema para você. Porque se você tem a bênção do Senhor sobre a sua vida, quem tem? Vou perguntar de novo. Quem tem a bênção do Senhor sobre a sua vida aqui? As coisas vão correr e vão te alcançar.
Mas é por causa dessa passagem, você saiu de miserável, pobre, cego e nu, e passou da morte para a vida, e agora o reino de Deus é feito, realizado, operosamente através da sua vida. Venha a nós o teu reino, e seja feito agora o quê? A tua vontade. Será que estamos realmente fazendo a vontade de Deus? Celebrando o que Ele celebra? Se entristecendo com aquilo que entristece a Deus? Fazendo a missão que Ele nos comissionou? Amados, 2023, eu não vou cansar, é o ano de pescaria. Onde a gente vai pescar em Deus aquilo que a gente precisa, mas também vai pescar pessoas para receber da abundância do reino de Deus. Porque Ele nos faz pescadores de homens, seres humanos. Como? Pescando pelo amor na palavra. Quem está gostando dessa Páscoa? E por ser uma passagem, o significado também é que você saiu das trevas para o reino de Deus. Colossenses 1,13 diz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou, nos fez passar das trevas para a sua luz, para o reino do Filho do seu amor. Não é só claro, não é só tudo visível, tudo possível, é amorosamente bom. Como Deus é surpreendente, amado. E nós passamos também das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 diz, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não coloca holofote em defeitos. Deus não coloca luz sobre defeitos para realçar os defeitos. Deus coloca luz sobre a sua palavra, que também é luz, e ilumina dentro de nós aquilo que precisamos nós mesmos nos consertar. Porque não existe nada, absolutamente nada, que possa ser oculto aos olhos de Deus. Tudo é patente, é como um desenho 3D. Quem já viu letreiro, esses letreiros novos, né? Que a parede hoje é toda lisinha com ACM e tem aqueles letreiros, né? Sobressaindo aos olhos de Deus, palavras, pensamentos, ações, tudo isso é como algo que sobressai diante dos olhos dele, que nada oculta. Nada se esconde. Não existe nada encoberto que não venha a ser descoberto. Não existe nada que os homens falem no oculto que Deus já não tenha sabido a intenção do coração deles. Deus nunca vai ser pego de surpresa, porque Ele tem luz. Mas deixa eu dizer para você, há um constrangimento quando o Espírito Santo está ministrando para que a gente se arrependa das obras mortas, das práticas pecaminosas e volte-se para o amor de Deus em Cristo Jesus, se arrependendo do pecado e vivendo uma vida nova, abundante em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5,17 diz, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas fizeram o quê? Passaram. E o que é que acontece? Passa agora para as coisas novas. Coisas que ainda não chegaram. A gente já leu aqui, o que os ouvidos não ouviram, o que os olhos humanos não viram, o que ainda não desceu para o coração do homem. É isso que Deus tem para mim e para você, que amamos a Ele. Esse ar-condicionado está fazendo barulho. Mais do que você. Vou dizer isso de novo. Você precisa entender isso. O diabo vai soltar essas coisas. Em nome de Jesus, a barreira que está na mente para compreender vai cair por terra. Se você tivesse a possibilidade de entender que nada é impossível para você, o que você faria? Se você compreendesse assim, estava andando e, uau, peraí, eu posso tudo. Não para se vangloriar, não para você ser arrogante, mas para você compreender sua realidade espiritual. Você está andando, caminhando com o Senhor e diz, peraí, Jesus, quer dizer que sua morte lá na cruz me deu condição
de ser muito melhor, me deu a condição de viver a vida sem defeitos, mesmo tendo carne, militando contra o meu espírito, mesmo tendo vontades pessoais, eu posso vencer as minhas vontades, submetendo-as à tua vontade, para que eu seja um sucesso para você mesmo. Quer dizer que não vai haver impossíveis para mim? Porque tudo é possível para o que? Já parou para pensar sobre isso? Você já pensou em se acordar na próxima segunda-feira, amanhã, dizendo, essa segunda-feira, eu vou comer ela como um pão. Vai ser fácil? Ela pode ter 24 horas, mas eu vou consumi-la na presença do Senhor, como um sacrifício de aroma agradável. E essas 24 horas vão ser para louvor da glória de Deus. E eu vou fazer tudo continuar dando certo. E no que depender de mim, vou vencer e me tornar cada vez mais que vencedor. Você já parou para pensar assim? Tem como posso dizer, um pódio já posto, preparado, com a posição que está lá o teu nome. Alguns se contentariam com o segundo lugar, porque Jesus em primeiro lugar. Não, Jesus já venceu, mas o primeiro lugar é seu. Jesus já venceu, e o primeiro lugar é seu por direito. Porque ele venceu e disse, ó, sobe aqui, fica aqui. Teve uma corrida, se não me engano, da Ferrari, não lembro qual ano, de Fórmula 1. E o Rubens Barrichello, o eterno segundo lugar, ele estava ganhando e sobrando. E uma mensagem para ele, deixa Michael passar, que era Michael Schumacher. Ele deixou. Alguns anos depois, ele sai, entra Felipe Massa. Felipe Massa estava arrebentando naquela corrida, ganhando de todo mundo fácil. Foi para o boxe algumas vezes, perdeu a posição e recuperou isso com sobras. Mandaram ele desacelerar. Na corrida que ele seria, pela pontuação, o campeão da Fórmula 1. E Schumacher não alcançaria, mesmo sendo ex-campeão mundial, ele não alcançaria o Felipe Massa. Disseram, desacelere e deixe Michael passar. Ele continua acelerando até a última volta, quando a ordem foi definitiva para ele. Tire o pé e deixe Michael passar. Passaram quase que ao mesmo tempo. Uma diferença de centímetros de um carro para o outro. Michael Schumacher ganhou a corrida e os pontos foi para ele, para que ele passasse o Felipe Massa e viesse a ser heptacampeão. Mas anos depois, não lembro quantos anos fazem, está o Felipe Massa em outra categoria correndo, e o então presidente da FIA liga para ele e diz, olha, eu quero dizer para você, que por causa de questões contratuais a gente não falou, mas para mim o campeão foi você. O campeão daquela vitória ali é você. Porque você venceu todos os obstáculos. Você só foi parado por uma decisão de terceiros. Tá? Você consegue fazer uma analogia? Jesus te fez vencer. Jesus te fez capacitado para vencer todas as coisas. Inclusive a depressão, a doença, seja lá qual for, as insatisfações sentimentais. Jesus te fez mais que vencedor. Mas às vezes a informação natural quer parar o homem espiritual. Qual voz você vai dar à obediência? Você precisa decidir isso. Porque disso depende a sua vida.
Como no monte da bênção e da maldição, Deus está dizendo para você: receba o sacrifício pascal. Receba tudo o que Jesus providenciou naquela morte e ressurreição. Não foi só na morte. Na morte nos identificamos com ele e o pecado fica lá, no túmulo. Mas quando ele se levanta a justiça e poder de Deus para mim e para você. E nós temos hoje a vida indissolúvel de Jesus em nós. Quer sintamos ela agindo ou não. Não é questão de sentimento, é questão de fé. E as coisas velhas já passaram. Também dessa Bíblia de Jerusalém, pastoral, ela diz que uma realidade nova está proposta diante de nós. O novo de Deus está diante de você. O novo de Deus está diante de você. Ou você entra para viver, ou você sempre vai ver as pessoas passando e dizendo: Deus não me ama, Deus não conta comigo. Eu sei que não só foi eu que tive esse pensamento. Muito pelo contrário. Sei que em muitos ou quase todos já aconteceu desse pensamento, dizer: rapaz, aconteceu com fulano, não está acontecendo comigo. Por quê? Porque o fulano decidiu entrar para aquilo que Deus propôs. E você? Entre no novo de Deus e passe a viver as melhores histórias da sua vida. Vou continuar dizendo, e o dinheiro não vai ser problema. Porque é sem dinheiro, sem preço que você vai conseguir. Porque Deus propõe isso para mim e para você. Eu chamo e convoco você para ter essa consciência de uma nova criação. Para ter essa consciência de que você perceba que havia um passado, mas agora tem um futuro proposto em Deus. E esse futuro é muito promissor. O velho homem e as suas fraquezas morreram. Ou pelo menos deveriam estar mortos, quando nós declaramos a nossa fé em Cristo Jesus. O novo espírito, o novo homem em Cristo, ele é agora Senhor, enquanto aquele outro homem velho era um escravo. Você consegue se conceber, conhecer-se assim? Se olhar no espelho e dizer: rapaz, como é? Tem um negócio aí, eu não quero fazer nem analogia a esse canal de televisão, mas a senhora do destino, o senhor do destino, agora é você. Você decide o que vai dar certo e o que não vai dar certo na sua vida, por causa desse sacrifício de Jesus. Não é sorte ou azar, é decisão. Amém? Eu sei que foi um paralelo aí muito grande, mas está dentro do sacrifício. Você precisa entender que você é justiça de Deus, que você tem o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, foi dado também nessa passagem sacrificial. Romanos 4:25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Deus não tem negócio com pecado nem com pecadores. Deus tem negócio com filhos e justificados. T.L. Osborne, ele diz: quando você descobrir suas raízes em Deus e identificar-se com o seu propósito para você nesta terra, você começará realmente a viver a vida abundante. Eu vou repetir isso para você entender. Quando você descobrir as suas raízes em Deus e identificar-se com o seu propósito para você nesta terra, você começará realmente a viver a vida abundante. Nobre T.L. Osborne, um ganhador de almas, pescador treinado na mais alta esfera da salvação.
O homem era conquistador de vidas. Ganhava nações para o Senhor. E meses antes, ele enviava a esposa e a comissão para estar naquela nação que ele faria a cruzada, para que ela conhecesse as autoridades, para que acertasse com as autoridades onde ele poderia entrar e onde ele não poderia fazer. E aquilo que Deus fizesse para ele fazer, ele faria, amado. Mas ele antes arrumava tudo para poder entrar naquilo que Deus queria que ele fizesse. E ele realmente entendeu e vivenciou uma vida abundante, milagres poderosos através da vida desse homem, porque ele entendeu a identificação do sacrifício de Cristo. Você compreende que você é uma nova criatura? Alguns amém. Vou perguntar de novo para ver se você acorda aí. Eu sei que a minha voz é mansa, suave, né? Dá vontade de cochilar. Mas acorda aí, dá uma chacoalhada. Você compreendeu que Jesus te fez uma nova criatura? Que você realmente precisa se identificar com essa nova vida e a partir de identificar-se nessa nova vida, ter novas práticas. Quais? Princípios da palavra. Como o Tiago diz, ser operoso praticante daquilo que você ouviu. Próximo ano, quando você for celebrar a Páscoa, compre chocolate. Compre o ovinho da Páscoa. Cante, coelhinho da Páscoa. Se assim quiser. Mas não despreze o Cordeiro de Deus. Nunca por nada comercial, nem por nada que o homem possa fazer. Há um poder nesse Cordeiro, que Apocalipse foi escrito dizendo que homem nenhum era digno de desatar os livros, né? Os selos do livro. Os selos do juízo de Deus, um livro escrito por dentro e por fora, selado, com 7 selos. Mas quando as pessoas estavam tristes, e João triste, ao ver aquela cena em que ninguém era digno de desatar, ele diz, olha, eis que eu olhei e vi um cordeiro como se estivesse morto, mas eis que ele estava vivo. E ele se achou digno de desatar os selos. Jesus já desenrolou o rolo para mim e para você. Jesus já venceu para que nós fôssemos feitos mais que vencedores. Sabe, amados, nós precisamos celebrar mais essas coisas, vibrar com essas coisas. Dizer, era para isso mesmo que eu queria vir estar nessa igreja, rapaz. Para ter lavagem cerebral, entender que eu não sou um miserável, cego e nu, mas eu sou filho de Deus. Sou co-herdeiro com Cristo. Sou participante da natureza divina. Sou agora amigo de Deus. Família de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Igreja de Cristo. Fica de pé. Grupo de louvor. Não quero nem saber. Vamos dançar. Jesus venceu, Jesus venceu. Satanás perdeu, Satanás perdeu. Que bom saber, que bom saber. Jesus venceu. Jesus venceu, Jesus venceu. Satanás, separa a música de vocês, eu estou cantando a minha. Jesus venceu, Satanás perdeu. Quer dançar, rapaz? Isso é bom. Pegar o grupo de louvor de surpresa de vez em quando. Mas pegar você também de surpresa. Eu vou ficar olhando aqui, eu vou fazer o papel do Espírito Santo. Não. Você é crente, amém? Deixa eu dizer para você, celebre, dance do seu jeito. Não sei se você dança break, hip hop, sei lá, se você vai embolar aí no chão. Não sei como você vai fazer, mas deixa eu dizer para você, dança aí a tua novidade de vida. Mostra na cara do diabo que você pode dançar na cara do medo. Diante da circunstância, porque Jesus venceu.